Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica, o seu programa que a cada semana traz o milagre de Jesus e as lições que esse milagre traz para mim e para você hoje. Nessa temporada 2019, você sabe que a gente está analisando vários milagres operados por Jesus. Quando lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar aí pelo menos 35 milagres. E a gente quer gastar tempo estudando cada um deles com você, porque o nosso objetivo é que você compreenda cada vez mais da palavra de Deus e seja alimentado diariamente com esse livro extraordinário. Hoje, vamos conhecer um pouco mais a respeito do milagre da multiplicação de pães e peixes. Então, pegue sua Bíblia, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 14, e vamos entender como foi esse milagre. Para você ficar bem consciencioso, não ter dúvidas sobre o tema, você não pode esquecer que Jesus operou 2 milagres de multiplicação de pães. Hoje vamos estudar o primeiro, mas ele também realizou um segundo milagre. Então você tem 2 relatos de multiplicação de pães e peixes na Bíblia. Foram 2 vezes que Jesus fez esse milagre. Hoje vamos focar nesse primeiro milagre. Agora, se você quiser aprender mais da palavra de Deus, não só a respeito dos milagres de Jesus que estamos aqui estudando, nós temos aqui um leque de estudos bíblicos para oferecer a você. E eu queria apresentar alguns deles. O primeiro é esse aqui, a revista Entre Família. Essa revista vai ajudar a sua família a superar e vencer os dilemas que a família moderna está enfrentando. São vários temas. O amor acabou, e agora? O que fazer? Operação Super Nani, 10 coisas que você deve ensinar a seus filhos. Emoções venenosas, como lidar com sentimentos destrutivos. Olha, é um verdadeiro consultório psicológico e essa revista pode ser sua. Eu também tenho outra revista aqui que você vai gostar. Fique Leve. Hoje todo mundo quer estar fitness, né? Fique Leve. Essa revista trata de saúde. Ela fala a respeito da importância de termos boa saúde física, mental e também espiritual. É um presente também da Novo Tempo para você. Como é que você pode adquirir essas revistas? É simples, basta você ligar para o nosso telefone aqui na Escola Bíblica, 0 Operadora 12 21 27 3121, que nós vamos enviar para a sua casa. Ou então, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98100 1615, tá bom? Vai aparecer a legenda para você, vai ficar aparecendo a legenda ao longo do programa para que você possa solicitar o seu estudo bíblico. Agora, quando ligar, lembre de ligar em horário comercial. O WhatsApp você pode mandar a qualquer momento e nós vamos atender você. Está com a sua Bíblia na mão? Vamos então para o estudo de hoje? Mas aqui a gente não estuda esse livro, não abre esse livro, sem antes fazer uma oração, porque nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender as verdades nesse livro ensinadas. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai de amor, nos reunimos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nós possamos aprender as lições espirituais que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14. Aqui você tem a primeira multiplicação de pães. O texto diz assim, verso 13 em diante. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Um parêntese aqui. O verso começa dizendo que Jesus, ouvindo isto, o que ele ouviu? Ele ouviu a respeito da morte de João Batista. E isso, claro, trouxe tristeza ao coração de Cristo. Ele então retirou-se e foi para um local solitário. Mas as multidões viviam em busca de Cristo e elas foram atrás dele. Verso 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão,
compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Milagre extraordinário, não? Alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos pensar que havia aí uma multidão, quem sabe, de 15.000 pessoas. E todos foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Esse milagre tem muitas lições a nos ensinar. Mas eu queria que você olhasse para a Bíblia comigo e pensasse: como Jesus se compadecia das multidões? Interessante que ele buscou em algum momento um refúgio, receber a notícia da morte de João Batista. Jesus estava ainda no início do seu ministério e agora as multidões se aproximam, todos querem ouvi-lo. Jesus se compadeceu da multidão, diz o texto, e começa a curar os enfermos. E ali a multidão está extasiada ante o poder desse humilde mestre da Galileia, os milagres que ele realiza, também as suas palavras, os discursos, os sermões que Jesus fazia, arrebatavam as pessoas. Os discípulos começaram a se preocupar, porque uma multidão como esta já estava quase no ocaso do sol, no pôr do sol. E os discípulos pensaram: mestre, nós temos que despedir as multidões, para que eles, ao voltarem para casa, eles possam passar em alguma vila e comprar o que comer. Eles estão muito tempo ouvindo o Senhor, eles não têm o que comer. E então Jesus diz uma coisa interessante para os discípulos: dai vós a eles de comer. E os discípulos responderam: nós? Não tem aqui senão um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. E essa informação é o evangelista João quem apresenta, que havia por ali um garoto, e ele tinha um lanche ali, 5 pães e 2 peixes, e André, ao conversar com as pessoas por ali, conversou com esse garoto, descobriu a respeito do lanche, eu não sei como, mas em algum momento a informação chegou até Jesus: olha, tem apenas aí um garoto que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta multidão? E então Jesus, pensando no bem-estar dos seus filhos, das criaturas as quais viera salvar, ele então pede que o lanche seja trazido até ele. E agora, diante desse pequeno lanche de 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes, uma comida comum para os moradores ali daquela região, que viviam basicamente da pesca, Jesus então eleva os seus olhos aos céus e faz uma oração ao Pai. E o que acontece? Acontece um milagre. Se você reparar bem no texto, o milagre ele acontece. Quando é que ele acontece? Não é que Jesus estava segurando ali um cesto e esse cesto coube ali pão e peixe suficiente para alimentar a multidão. Mas eles arrumaram por ali 12 cestos, porque eram 12 os discípulos, e cada discípulo pegou um cesto. Agora, Cristo tirava deste lanche
e colocava dentro dos cestos. Os discípulos pegavam os cestos e, assentada a multidão na relva, levava até a multidão e ia servindo a multidão. Mas, em algum momento, esse cesto cheio de pão e peixe acabava. E eles tinham que voltar a Cristo para que Jesus enchesse mais uma vez o cesto. Então, o milagre não acontecia enquanto os discípulos estavam indo e distribuindo. O milagre acontecia quando eles voltavam a Cristo e, mais uma vez, os cestos tinham que ser enchidos. Que lição preciosa! Ser humano algum tem poder. O poder reside em Cristo. E se algum ser humano recebe o poder para fazer um milagre, e esse poder vem de Cristo, é Ele que tem o poder, o milagre está na presença dEle. Nós temos que ir a Ele para vermos o milagre acontecer. Interessante que esse pequeno lanche de 5 pães e 2 peixes foi suficiente para alimentar uma multidão. Quem sabe, se contarmos mulheres e crianças, supere a 15.000 pessoas. Mas há aqui uma lição preciosa que eu e você devemos entender. Depois que todos comeram, ainda sobraram pães e peixes. E o Evangelho de Mateus é claro em dizer quantos sobraram. 12 cestos cheios. Porque em algum momento os discípulos encheram o cesto na presença de Cristo com Ele. E quando levaram para a multidão, ninguém mais queria, porque todos já estavam satisfeitos, todos já haviam se alimentado sobejamente. E então agora os discípulos estão ali, os 12, cada um com um cesto na mão, cheio, porque todos foram alimentados e ainda há 12 cestos cheios. Sabe qual é a lição preciosa aqui para mim e para você? Com Cristo sempre haverá abundância. Com Cristo nós teremos mais do que aquilo que nós desejamos. Cristo promete dar para nós vida, e Ele diz assim, vida em abundância. Então Cristo quer que você viva bem. Cristo não quer que você passe necessidades. Cristo não quer que você tenha falta de nada. Agora, pastor, por que é então que nós passamos por faltas e por necessidades se Cristo não quer? É porque muitas vezes nós não estamos indo a Ele. O milagre acontece quando eu vou até Ele. É na presença dEle que as minhas necessidades são satisfeitas. Ele é o pão da vida. Ele vai dizer isso lá no Evangelho de João. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte em mim. É isso que Jesus ensinou. Agora, nesse milagre extraordinário da multiplicação dos pães, eu queria destacar com vocês 3 lições preciosas. A primeira delas é que Jesus está atento a todas as nossas necessidades. Isso mesmo, Jesus está atento a todas elas. Nada acontece em nossa vida que não seja visto por Ele. Nenhuma necessidade o ser humano enfrenta que não seja visualizada pelo céu. Esta é uma lição importante ensinada através desse milagre. Se você está passando por alguma necessidade, quer seja física, quer seja espiritual, os olhos de Cristo estão sobre você. Tudo o que acontece na sua vida, por Ele é observado. Assim a Bíblia ensina para mim e para você. Olhe para as páginas da Bíblia. Elas estão repletas de histórias de pessoas que enfrentaram necessidades, mas Deus ali estava para supri-las. Você lembra quando Abraão, por exemplo, despediu sua serva Agar e ela tinha ali o seu filho Ismael e ela colocou então a criança para morrer lá no deserto? Deus viu a situação dessa mulher e ali, na língua hebraica,
aparece a expressão El Roi, que significa o Deus que tudo vê. Deus viu aquela mãe, Deus viu aquela criança naquele estado difícil. E então Deus providenciou para que a criança e a mãe fossem salvas, tivessem água, tivessem alimento e assim não perecessem. El Roi, o Deus que tudo vê. Deus está vendo as suas necessidades. Ele está atento a cada uma delas. Agora o apóstolo Pedro tem para mim e para você um conselho muito especial. O apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele, sobre Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você não precisa ficar ansioso. Você pode lançar sobre Cristo toda a sua ansiedade. Ele cuida de você. E se Ele cuida, como ensinou Cristo no Sermão do Monte, se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida da erva do campo, não vai cuidar Ele de seus filhos e filhas? Ele vai cuidar de você. Confia nele. As suas necessidades são vistas pelo Pai. E se você confiar nele, Ele vai suprir cada uma delas. Agora, há uma segunda lição que o texto ensina para mim e para você. Em toda emergência devemos buscar auxílio daquele que tem à sua disposição recursos ilimitados. Nós temos que buscar naquele que tem recursos ilimitados. Pode ser que você tenha gasto muito tempo, muito dinheiro, buscando saída para os seus problemas. Mas eu pergunto, antes de você buscar a ajuda humana, você tem buscado o auxílio divino? Você sabia que existem muitas pessoas por aí que confiam no homem, confiam em profissionais, e não estou dizendo que isso é errado, mas desconfiam de Deus? Confiam mais na ação humana do que no poder divino? É verdade que os homens podem nos ajudar, é verdade que Deus tem permitido que a ciência avance para benefício da humanidade, mas antes de qualquer auxílio humano, eu tenho que buscar na fonte que tem todos os recursos. Porque quando a ciência, quando a medicina, quando a psicologia, quando isso não bastar, você tem em Deus uma fonte inesgotável. É isso que o milagre ensina. Enquanto os discípulos foram até Cristo, os cestos foram cheios. Eu tenho que buscar na fonte, porque ali eu tenho recursos ilimitados. Não é bom poder confiar num Deus assim, que tem todo o poder no céu e na terra? E esse Deus todo-poderoso está disposto a ajudar você e a mim. Ele está aí agora, do seu lado. É isso mesmo. Ele quer ajudar você. Ele quer que você entenda que Ele o ama, que Ele é real, que Ele tem solução para os problemas insolúveis que a humanidade enfrenta. Ele tem solução para dar àquele que é cego. Ele pode dar a vista. Ele tem solução para aquele que é mudo e não fala, para aquele que é surdo e não ouve, para o aleijado que não anda, para o morto que não vive mais. Ele tem solução, ele tem saída, ele tem resposta. O Cristo ensinado nos evangelhos é o mesmo Cristo que hoje nós servimos e amamos. Jesus não mudou. Por isso você pode confiar que em toda emergência nós podemos buscar o auxílio dessa fonte inesgotável. Mas há uma última lição, uma terceira e última lição que eu queria estudar com vocês. No milagre, Cristo recebeu do Pai. Ele orou ao Pai para que o Pai fizesse o milagre. Cristo recebeu do Pai. Cristo transmitiu aos discípulos. Estes deram ao povo. E o povo que recebia os pães partilhavam com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os que estavam ao lado. Ou seja, Cristo recebeu do Pai, deu aos discípulos, este deu ao povo e o povo deu uns aos outros. Assim todos foram alimentados.
Que lição eu queria extrair para você e para mim agora? Quando nós recebemos de Cristo, nós recebemos para dar. É isso que ensina Mateus capítulo 10, verso 8. De graça recebestes, de graças dai. É isso que aprendemos com o exemplo de Jesus, ao dizer: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos fiz, fazeis vós também uns aos outros. É isso que nós aprendemos do ensino de Cristo, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, aquilo que o Pai tem me dado, eu tenho que partilhar com as pessoas. Preste atenção. Tão certo como existe um lugar para você no céu, existe um lugar para você trabalhar aqui na terra em prol do seu semelhante. Tão certo como Deus tem um lugar para você no céu, Ele tem um lugar para você aqui na terra, para que você torne-se uma fonte de bênção para as pessoas que estão ao seu redor. É interessante que nós encontramos por aí pessoas ateias, e a gente respeita, é claro. Deus dotou eu e você de livre-arbítrio, nós podemos escolher crer ou não crer, mas eu encontro por aí pessoas ateias, pessoas que criticam a religião, pessoas que falam mal de igreja, mas sabe o que é que uma religião equilibrada faz com um cidadão, com uma cidadã? Sabe o que é que o cristianismo autêntico faz com um cidadão e uma cidadã? Ele o torna cada dia melhor. Ele o torna uma fonte de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Pensa um pouquinho no que é a ética de um cristão. Se você tem dentro de casa uma pessoa cristã, que segue a palavra de Deus, que pratica de fato o cristianismo, você que é esposa, se o teu esposo é um homem cristão, sincero a Deus, você não vai ter problemas de ser traída. Se ele teme a Deus, ele vai ser fiel a você até a morte, como prometeu. O mesmo acontece com uma esposa cristã fiel. Você não corre o risco de ser traído. Se você tem aí um familiar cristão, você não corre o risco de um dia ser lesado nos negócios, porque ele vai ser uma pessoa honesta. Se você tem um cristão dentro da sua casa ou na sua empresa, você tem alguém que prima por valores, alguém que vai desejar o bem do próximo, alguém que fará bem para você ter perto. Agora, por que isso acontece? Porque nós recebemos do Pai para partilharmos com os outros. Isso é cristianismo, isso é discipulado. Nós recebemos de Cristo para levar para os outros. O pão é um exemplo disso. Os discípulos receberam para a multidão. A multidão recebia e dava para os que estavam ao lado, para os familiares, para os amigos. Isso quer dizer que no reino dos céus nós temos que receber para partilhar. E a grande boa nova que nós temos para partilhar é que o mesmo Cristo que no passado operou esse milagre, Ele está hoje disposto a realizar milagres também em nossa vida. A história que nós lemos aqui em Mateus capítulo 14 hoje não mudou nem um pouquinho. Essa história é verdadeira. E o Cristo que um dia multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de milhares de pessoas, quer multiplicar bênçãos na sua vida. Agora, quando essa bênção chegar, lembre-se, você não recebe para entesourar para si, você recebe para partilhar. O conhecimento da palavra que você tem adquirido aqui no Novo Tempo, não é para você guardar só para você, é para você partilhar também com as pessoas. As graças espirituais que você tem alcançado, a prosperidade financeira que Deus tem dado a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, é para que você partilhe com as pessoas. De graça recebemos, para darmos de graça. O Pai que tanto nos ama, faz a chuva descer sobre bons e maus,
justos e injustos. O Pai alimenta a todos. E o grande desejo do Pai é que, ao termos esse milagre em nossa vida, ele seja partilhado com o semelhante. Por isso, não guarde para si as bênçãos que Deus tem te dado. Conta as bênçãos. Partilha com as pessoas. Deus tem abençoado você financeiramente. Beneficie as pessoas, a começar pela sua família. Você tem aí dons espirituais, talentos naturais que Deus deu a você. Partilha com as pessoas, falando do Evangelho, levando o amor de Cristo. Eu queria orar agora, para que nós, de fato, fôssemos discípulos, pessoas que recebem e partilham, pessoas que partilham das bênçãos, partilham daquilo que Deus nos tem dado. Vamos orar por isso? Pai de amor, aprendemos em Tua Palavra hoje que o Senhor tem o poder de realizar todos os milagres. Que o Senhor olha para as nossas necessidades e deseja supri-las todas. Obrigado por sabermos que nós temos um Deus que nos ama e não vai permitir que nada nos falte. Mas nos ajuda a entender que, ao recebermos as Tuas bênçãos, nós não devemos ser apenas depositários, mas devemos nos tornar uma fonte para abençoar e ajudar aqueles que nos cercam. Que a Tua Palavra seja guardada em nosso coração e que nós possamos colocar em prática os conselhos que recebemos agora do Teu livro sagrado. E que dessa forma cresçamos em nosso relacionamento contigo e aprofundemos também o nosso trato e amor para com o próximo. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.